Olá, alunos! Vamos iniciar o período militar e vamos fazer uma breve discussão sobre o período contemporâneo. O período militar foi um período de autoritarismo dentro do Brasil, em que as liberdades civis foram cerceadas pelo golpe de Estado pelos militares. Inicia-se então um período em que o Brasil é governado pelos atos institucionais e que os partidos são extintos, ficando só PMDB e Arena. Todos os direitos civis foram extintos, a grande maioria. Então, dentro desse período, nós vamos ter aí muitas repressões, muitos combate às instituições corporativas. Então, nós vamos ter um período assim em que a sociedade brasileira fica estagnada nos seus direitos. Dentro da educação, nós vamos ter uma legislação importante, duas legislações importantes dentro desse período. Uma das legislações, e que são o reflexo dessa sociedade mais dura, mais autoritária, e que também é um governo em que está buscando acordos internacionais, buscando o financiamento do desenvolvimento através do mercado internacional, do mercado financeiro internacional. Então, nós vamos ter aí duas legislações, como eu falei, a aprovação da Lei 5692/61, que é uma legislação que vem ao encontro das necessidades ou do que se pôs como necessidade dentro desses governos, ou seja, formar mão de obra. Assim, por essa lei, nós vamos ter todo o ensino fundamental, o ensino de primeiro grau, ficou definido, né, o ensino de primeiro grau e de segundo grau, sendo que no ensino de primeiro grau, já no final das séries lá, nós vamos ter as aptidões para o trabalho. No ensino de segundo grau, nós vamos ter a implantação de cursos profissionalizantes. O propedêutico sai de cena e nós vamos ter o ensino profissional como o astro principal desse período aí. Então, todo o segundo grau foi transformado em ensino profissionalizante. Nesta legislação da 5692, nós vamos ter ainda artigos da 4024, que não foram extintos, e apenas uma modificação de alguns artigos para que se adequasse, para que a legislação se adequasse ao que era necessário para o contexto econômico e político do Brasil. Consoante a isso, nós tivemos também a aprovação da Lei 5.540 de 68, que vai reformular o ensino superior no Brasil. Também coerente com o que preconizava os acordos MEC-USAID da época, que esses acordos MEC-USAID, o Brasil, né, pelo Ministério da Educação e uma agência de desenvolvimento dos Estados Unidos, nos acordos, faziam apoio técnico para que os nossos professores, os nossos intelectuais, os nossos educadores fossem aos Estados Unidos para receber orientação técnica, orientação pedagógica. E da mesma forma, os técnicos da USAID, dessa agência de desenvolvimento dos Estados Unidos, vinham ao Brasil para ajudar na elaboração das políticas e da legislação do ensino nesse período. Então, a 5.540, quando ela departamentaliza as disciplinas, quando ela cria cursos de pequena duração,
ela, enfim, né, traz uma série de medidas para o ensino superior, é justamente para atender às exigências desses acordos, né, e para fazer com que a demanda dentro da educação superior não fosse tão grande. Por isso também o ensino, a profissionalização no ensino do segundo grau era para conter essa demanda que vinha para a universidade. Assim se profissionalizava no ensino médio e restringia a demanda e o governo não precisava expandir o ensino superior no Brasil. Depois desse período, começa a redemocratização do Brasil, quando há uma abertura política e termina, enfim, os governos militares. Então nós vamos ter essa abertura e essa abertura já nos anos 80 vão estar muito ligado à questão também ainda da dependência do apoio financeiro dos organismos internacionais. Mas na década de 90, nós vamos ver que a partir da Conferência de Jontien, em 1991, quando o Banco Mundial, PNUD, Unesco, BIRD vão financiar esta conferência, e dessa conferência sai uma declaração da educação para todos, nós vamos ver que toda a legislação brasileira vai estar coadunando com essas orientações. Assim, na conferência nós vamos ter como mote dessa conferência, nós vamos ter a equidade, descentralização, desregulamentação, descentralização da educação e, principalmente, que os países que ainda estão com uma educação muito defasada, que eles possam estar fortalecendo a educação para que esta seja um dos instrumentos para o combate à pobreza. Então, a educação passa a ser o centro das atenções mundial a partir da Conferência de Jontien. No Brasil, nós vamos ter, então, a partir dos anos 90, no governo do Fernando Henrique Cardoso, nós já vamos ter uma série de medidas tomadas a partir desse encontro em que o Brasil também é signatário. Nós vamos ter aí já a implantação da nova LDB, nós vamos ter os parâmetros curriculares, nós vamos ter a instituição do Fundeb, do Fundef primeiro, né, do Fundo de Desenvolvimento da Educação e Valorização do Magistério, nós vamos ter o Plano Decenal de Educação. Então, toda essa legislação vem em cumprimento às orientações da Conferência de Jontien. Além disso, né, nós vamos ter aí um plano nesse período até de 2001 a 2011, nós vamos ter o Plano Nacional de Educação, que é um documento que se elabora trazendo um diagnóstico da educação e os objetivos e metas a serem alcançados dentro de 10 anos. No governo Lula, nós vamos, essa legislação ainda vai estar muito presente, embora haja algumas modificações, como o Fundef é transformado em Fundeb, né? Nós vamos ter aí um olhar para a educação à distância, com mais carinho para a educação à distância, com mais aprofundamento. Nós vamos ter aí as bolsas que são distribuídas no ProUni, enfim, né? O Bolsa Família, que vai tratar de trazer as massas, de fixar as massas dentro, com este objetivo de fixar as massas dentro da educação. Então, nós vamos ter toda essa, e ele vai também, na vigência do Plano Nacional de Educação,
ele vai fazer um plano de desenvolvimento da educação, que, segundo eles, veio justamente para que fortalecesse todas as metas, todos os objetivos do Plano Nacional e que se fizesse cumprir, porque até então, segundo, né, esse governo, o Plano Nacional de Educação não tinha saído do papel. O que nós vamos ter hoje dentro da educação? Hoje vocês estão presenciando, ou estão, né, estão vendo aí, estão escutando todas as reformas que nós vamos ter. O Temer, no governo Temer, 2017, nós já vamos, um governo tão curto e nós já temos questões tão polêmicas. Além das reformas de previdência, trabalhista e tal, a grande reforma do ensino, da educação. A primeira medida do governo que afeta a educação e que a gente pergunta, como será o futuro da educação? É a PEC 241 de 96, que depois foi transformada numa emenda à Constituição e que faz cortes aos gastos nas políticas públicas e nos programas sociais. Dentro disso está a educação, que fica com os recursos financeiros congelados aí por 20 anos. Então, com os gastos congelados, com os recursos para a educação sendo congelados, a gente pergunta, se até então os planos de educação que vieram até o período presente, que tinham metas e objetivos para serem cumpridos, e com o plano de educação que foi aprovado em 2014, com a falta de recursos, provavelmente não alcançaremos, né? Outro ponto polêmico do governo de Temer é a reforma do ensino secundário, que provocou, né, paralisações, que provocou discussões e tudo mais, e que já está aprovado e que vai trazer, então, um aumento das horas, da carga horária, de 800 para 1.400, e a formação profissional já no ensino secundário, com o acrescimento de mais 1.200 horas para a formação profissional. Além disso, né, a flexibilização, é o objetivo dessa reforma, a flexibilização do currículo para que mais estudantes fiquem dentro da escola, que não tenham um programa engessado. Então, a partir da reforma, os alunos têm um currículo obrigatório de português e de matemática e têm um currículo em que eles estarão escolhendo qual a área, consoante a sua área, a área que querem trabalhar, que querem ir para frente, quais as disciplinas: linguagens, matemática e tecnologias, ciência da natureza, ciências humanas e a formação técnica e profissional. Então, ficamos aí esperando, temos que nos responder ainda a pergunta: para onde vai a educação a partir de 2017, com os cortes e com as reformas que estão impostas. Muito obrigado pela atenção, tenham bons estudos e espero que vocês tenham gostado desta aula.